traição que não se concretiza de fato, mas que ocorre por meio da internet. Pode gerar indenização por danos morais? Você vai saber agora o que pensa a Justiça sobre a traição virtual. E ainda, os sentimentos de quem descobriu a infidelidade do marido pelos sites de relacionamento. E o trabalho de um detetive particular que consegue provas indiscutíveis sobre a traição. A internet tornou a infidelidade mais fácil. Afinal, não é preciso se deslocar para ter um encontro virtual. Para entrar num site, basta um computador ou até mesmo um celular. Amantes virtuais podem se transformar em casos extraconjugais. A internet, ela mexe com toda a fantasia da pessoa. Existem várias traições que começam com a pessoa teclando na internet, conhecendo outras, trocando confidências, etc. Fazendo exatamente tudo o que dois amantes fazem, né? Porque não existe, dois amantes não pagam conta, dois amantes não têm que cuidar de filho, etc., né? Agora, em alguns casos, a traição na internet fica só na base da fantasia. E a fantasia é enorme, quer dizer, a pessoa realmente idealiza. O amante da internet que a pessoa não conhece é muito idealizado. Esta jovem, que não quer se identificar, começou a notar que o companheiro estava ficando mais tempo que o de costume em frente ao computador. Só que isso não estava apenas diminuindo o tempo do casal junto. A relação também já não era mais a mesma. Esse rapaz começou a mudar o comportamento dele. Antes, no início, ele era uma pessoa super educado, tranquilo comigo. E depois desse tempo, ele começou a me dar mal resposta. Haviam ligações muito estranhas, que a pessoa ligava para ele saía de perto para atender essas ligações. E eu comecei a desconfiar a partir daí, porque se ele não tinha nada a esconder, por que não atender na minha frente, né? Na página que ele mantinha num site de relacionamentos, ela estranhou que um outro homem mandava frequentemente mensagens comprometedoras e ela resolveu investigar. Eu fiz um perfil com o nome de outra pessoa e comecei a conversar com ele e com essa pessoa que sempre mandava mensagem para ele, que era de te adoro, te amo. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa e essa pessoa que estava com ele começou a confessar, falar que tinha um namorado e falou o nome dele, que eles estavam juntos há já algum tempo. E aí foi quando eu descobri que ele estava traindo, só que com outro homem. Descobrir que o companheiro estava mantendo um relacionamento com outro homem chocou, mas não foi essa a maior razão do desapontamento. Eu não tenho nenhum preconceito contra o homossexualismo, mas foi difícil por ser trocado por outro homem, sim. Foi muito difícil, eu fiquei muito magoada, muito chateada. Eu preferia que ele tivesse chegado em mim e contado toda a história. Eu acho que eu não ia ficar tão magoada, tão sentida como eu fiquei no momento, né? E, assim, tem pouco tempo que a gente se separou, só que ele ainda continua vindo aqui. Só que é uma coisa que eu não quero mais, porque eu não confio mais nessa pessoa. A traição na internet, as pessoas têm ali, digamos, a prova concreta. Existe um ditado italiano que diz assim, as palavras voam e a escrita permanece. E na internet, a escrita permanece. Então, as pessoas descobrem trocas, desde, digamos, mensagens mais erotizadas, etc., mas também mensagens bobas. Como é que você está hoje? Né? Tudo bem, etc. Que às vezes o cônjuge ou a mulher não tem com o outro, um com o outro, entende? Então isso dói muito, porque percebe que a pessoa às vezes foi para a internet e ficou lá horas, 3, 4 horas, dedilhando para outras pessoas, não para uma, mas para várias. Mas o que pensa a Justiça sobre a traição virtual? É cabível danos morais em algo que não foi concretizado? Para o direito, o adultério só ocorre quando há conjunção carnal. Não há conjunção carnal numa traição virtual. Depende de como essa traição ocorrer. Nós consideramos, assim, a doutrina do direito de família considera que esse tipo de traição, ela não consiste em adultério. Ela consiste em o que a gente chama de injúria grave. É uma violação dos deveres do casamento, porque viola o dever de mútuo respeito. Se uma traição de fato pode ser a causa para uma indenização por danos morais, como são apresentadas as provas perante um juiz?
O detetive Edson Arnold trabalha há 22 anos no encalço dos infiéis. Usa equipamentos modernos e explica que depois do GPS, instrumento capaz de monitorar as pessoas por onde quer que elas andem, o trabalho ficou ainda mais eficiente. A gente entrega para o cliente que nos contrata, a gente entrega foto, relatório, o DVD com as imagens que consta todo o ocorrido. Nesse caso, o cliente entrega para o advogado dele, né, que já está fazendo o andamento, até do divórcio, muitas vezes, né? Então ajuda ela a comprovar a infidelidade conjugal. Não é mais crime, mas ajuda muito a pessoa, no caso de constrangimento, né, essas coisas todas. Então tem uma consistência muito forte. O detetive revela que em metade dos casos apurados a infidelidade não se confirma. Ele diz que muitos clientes que o procuram são apenas pessoas ciumentas que imaginam coisas. Nem tudo está perdido. Para a terapeuta familiar Marília Coure, existem sim casamentos sem traição e até o perdão ao traidor. Eu já vi casamentos aqui sem traição, que as pessoas tiveram seus problemas conjugais, mas a traição não é tudo num casamento, né? E existem pessoas que dizem até, trai, é bom, porque aí traz um salzinho, um gostinho, um tempero para o casamento. Mas não é isso. A base do casamento não é a traição. A base é o amor, o afeto, o cuidado, a cumplicidade, o estar junto. Eu trabalho muito com exercício de perdão. Se as pessoas realmente querem ficar juntas, eu tenho um exercício de perdão que eu dou para elas. E a gente também trabalha com tudo que aconteceu para ter, não justificado, mas para que aquela traição tivesse acontecido. E muitas vezes as pessoas superam, principalmente quando elas reconhecem que elas não colocaram o esforço suficiente, o amor suficiente dentro do casamento.